Em uma live do MBL no programa Análises Renais, Renan Santos faz um react e comenta sobre a punição que a cabeleireira recebeu por Alexandre de Moraes, após vandalizar a estátua dos Três Poderes. Confira neste corte. Nós temos um Alexandre de Moraes que pouco fala, você não vê entrevistas dele, você não vê declarações, mas ele muito faz. E aí a gente poderia falar, pô, um homem que pouco fala e muito faz é um homem bom. Mas não dá pra dizer sequer que as ações do Alexandre de Moraes vêm sendo ações inteligentes, tá? Eu digo isso porque houve agora uma captura de um desses caras que tava aprontando, algum desses bolsonaristas foi preso agora, teve uma mulher que foi condenada a que pichou com batom uma estátua, foi condenada a 14 anos de prisão. Eu volto a colocar, são 14 anos de prisão pra uma mulher que, olha só, eu vou tentar analisar com alguma frieza aqui. Ela queria um golpe de Estado? Certo que sim. Ela era uma maluca? Tava certo sim. Ela achava que aquilo iria redundar, aquele ato todo, vamos dizer, uma possível intervenção militar que nos salvaria do comunismo? Certo que sim. Dito isso, né, ela manchou uma estátua com batom, né, naquele ato, no vandalismo dela, com uma intenção golpista, e ela foi condenada a 14 anos de cadeia. Eu não acho que num país que um bandido sequer é preso, que um assassino sequer é preso, prender ela por 14 anos, eu não acho que é razoável. E eu não tenho nenhuma simpatia por ela. Eu volto a colocar, eu acho que ela estava ali defendendo um golpe de Estado sim, tá? Eu já vi até pessoas nossas, não tem muito veja bem. Aquela mulher, ela queria um golpe de Estado. Ah, mas ela foi engambelada? Foi. Ela sofreu lavagem cerebral? Certo que sim. Mas 14 anos, isso é desproporcional com a legislação brasileira. E mais, isso é desproporcional com o entendimento geral desse STF maldito, que é um entendimento meio que leniente, muito leniente com a bandidagem. Teve uma declaração recente, foi do Lewandowski, me corrija, não sei se foi o Lewandowski ou o Barroso, que não é STF, mas é um ex-STF, agora é ministro da Justiça, que diz o seguinte, não é culpa da justiça, a polícia prende mal e nós soltamos. A polícia prende mal e nós soltamos. A polícia faz um trabalho que é quase maluco, que é quase uma insanidade, que assim, você vai levar o cara detido pra delegacia sabendo que de nada vai editar, porque ele vai voltar solto. Assim, a polícia, a gente gasta dinheiro com a polícia hoje, coitado da polícia. Inutilmente que o policial vai, se coloca numa posição de risco, prende um bandido, leva ele detido e sabe que ele vai sair. Aí vem um cara, aí que a polícia prende mal e nós, né, nós da justiça, nós homens prontos, e aí tem um discurso elitista da parte dele, nós temos que cuidar das garantias lá do preso, né? O que é um absurdo, isso é, vamos dizer, sintomático do distanciamento total completo da realidade por parte desse ministro supremo, né? O Denis Lima botou sujeito vive em outro mundo, ele vive em outro mundo, é um sujeito que tá completamente fora da realidade, então, eu não tenho muito a colocar aí, né, o entendimento geral do STF é um entendimento que não é nem um pouco punitivista, mas para os malucos e malucas que foram mobilizados e enganados pelo bolsonarismo a ir pra frente de quartel, vocês que me desculpem, mas tá cruzando linha. E eu acho que todo mundo vai concordar aqui que o Alexandre de Moraes exagera. E aí, ao exagerar, ele comete injustiças. Ao exagerar, ele mostra uma sanha punitivista completamente, vamos dizer, desmedida quando comparada com a lógica do STF. E ele mostra também como o sistema se comporta, tá, com aquilo que ele considera um crime real. Porque, veja só, uma coisa é o crime que tá inscrito na lei, né? Isso aqui é crime, isso aqui tá no Código Penal, beleza. Outra coisa é o que o sistema acha perigoso. Vocês entenderam a diferenciação que eu tô fazendo? Uma coisa é o tipo penal. A outra coisa é, isto aqui é perigoso pro sistema? Um exemplo, a Lava Jato era perigosa pro sistema. Portanto, a Lava Jato precisava ser criminalizada. Aquele ato que aconteceu, que é um ato que tinha teor golpista sim, e é um ato que atentava, é feio, mas enfim, que atentava contra o Estado Democrático de Direito, para eles é muito mais grave do que a existência, por exemplo, de uma facção criminosa que tortura e mata, Comando Vermelho, PCC, etc. É muito mais grave. Então, as punições que estão acontecendo, que são punições meio arbitrárias, sejamos bem claros, são punições que atendem, na verdade, à visão de mundo de quem detém o poder, sendo um burocrata. Os burocratas que detêm o poder, eles expressam ali a visão de mundo deles. Esses despachos, eles mostram para as pessoas o que é prioridade ou não. Entenderam o que eu quero dizer? Como ele é um despacho que parte, vamos dizer, de um inquérito que é um tanto quanto exótico, ele parte de um sistema né, que não tem um duplo grau de jurisdição, não tem um amplo direito de defesa, é tudo exótico. E aí ele tem essa liberdade para trazer vamos dizer, um julgado dessa natureza, com uma punição dessa natureza, que me desculpem os defensores ali do STF, que vocês me desculpem, isso não faz sentido, o cidadão comum olha e não faz sentido. Então eu quero começar aqui fazendo esse paralelo. De um lado, alguém que muito fala e nada faz, o bolsonarismo. Eles vivem de falar, tanto falaram
que eles estão sendo presos, e eu digo Jair, ele será preso, por muito falar e nada fazer. Veja só que engraçado. E o argumento do Bolsonaro no fim vai ser dizer, sim, eu muito falo e nada faço. Muito falo e nada fiz. Olha que louco. E do outro lado nós temos um cara que pouco fala e muito faz. E é o comum entre ambos. Ambos estão profundamente errados. Volto a colocar em comum entre ambos. Ambos estão profundamente errados. O Alexandre de Moraes, se ele tivesse ali, tô falando dentro daquele inquérito exótico e legal, se ele tivesse ficado focado apenas em evitar o golpe de estado do senhor Jair Bolsonaro, que de alguma maneira ele ajudou a evitar, tá? E não tivesse, né, abraçado a tentação de poder que vinha com esse vamos dizer, com esses meios de ação que ele tinha à disposição, o Alexandre de Moraes, ele teria a faca e o queijo na mão para fazer o que é certo ali. Porque sim, amigos, um golpe de estado precisava ser parado. Vocês entendem disso? Todo mundo aqui concorda que um golpe de estado precisava ser parado, né? Dito isso, pra ele não é mais sobre o golpe de estado, mas é sim pra afirmação dele como força política e da afirmação dos seus pares como força política e da derrota de qualquer ameaça. Tanto que a coisa derivou, por exemplo, para aquele lance de censurar a internet pra todos nós, censurar as redes sociais pra todos nós, pra defender um tipo de visão de mundo que se expressa num controle do discurso político, numa sociedade que se diz livre e democrática, não tem mais nada a ver com Bolsonaro. Aquilo não tem a ver com Bolsonaro. O Brasil tava comprando um discurso semi-tirânico de restrição de liberdade de expressão que afetaria a todos nós. Então, sim, o Alexandre de Moraes, como qualquer pessoa que vê a tentação do poder, ele pegou essa tentação e ele deu uma lambuzada ali. Ele cruzou muito as linhas. E o fato deles não perceberem isso mostra, como eu já falei aqui, o distanciamento da realidade. O distanciamento da realidade. Brasília, né? A ideia de Brasília era tirar dos grandes centros urbanos, é criar uma cidade no meio do Brasil, e a cidade levaria ao desenvolvimento do Brasil, mas também afastaria, vamos dizer, dos grandes fenômenos urbano-populares, né? De fenômenos de massa, sindicatos, rebeliões, movimentos de estudantes e tal. Brasília é uma cidade toda afastada. Brasília é uma cidade toda aberta. Pra você ter uma aglomeração em Brasília é uma dificuldade gigantesca, porque não dá pra aglomerar. Os espaços são abertos, você não tem ruas, vielas, você não tem beco, você não tem esquina, você não tem nada, né? Então Brasília não foi feita para Brasília, foi feita para um isolamento. E ela se isola. E ao se isolar, né, o poder se isola e o poder não quer prestar contas pra sociedade. O poder quer ser distante, que o poder quer ficar, né, longínquo. É natureza normal do poder. O poder gosta de se expressar dessa maneira. O poder quer o máximo de ação, né, e o mínimo de questionamento. E nem digo que isso é exatamente ruim, né? Uma empresa ou uma monarquia funciona assim. Imagina se um chefe de uma empresa tenha que todo dia explicar para um funcionário uma decisão que ele tomou. Olha, gente, hoje os caminhões vão levar os produtos na rota tal para levar pro Porto de Santos. Não, mas por quê? Não, me explica, não acho que a gente tinha que testar hoje e mandar pela rota tal, mas a rota tá 10 km mais distante. Ah, não, mas eu queria testar. Não, entendeu? Não é. Agora, o poder político impõe mais, né? O poder político impõe, vamos dizer que você tenha que ter mais accountability e certa participação da natureza do poder político num regime naturalmente democrático, né? Mas eles não querem isso. E esse distanciamento, e essa visão distante, e essas prioridades, elas estão cobrando um preço. É uma guerra muito desgastante, eu volto a colocar, para ambos os lados. Ainda que o bolsonarismo enxergue, vamos dizer, o surgimento para ele de uma causa. Sim, para um bolsonarista, vamos dizer, a causa tá ficando clara e os Bolsonaro estão tentando se tornar defensores daquelas pessoas que eles mesmos mobilizaram para assumir aquele risco de ficar na frente do quartel. E como nós somos, vamos dizer, quase solitários em denunciar para as pessoas que aquelas pessoas que estão presas por causa do Bolsonaro, porque antes de caírem na armadilha do Xandão e do Flávio Dino, vamos lembrar aqui, eles foram empurrados lá por outra armadilha, a armadilha do Bolsonaro. Porque não dá pra falar que não foi armadilha eles ficarem na frente do quartel após ouvir mentiras que foram criadas pelos Bolsonaro. Ou seja, aquelas pessoas foram obrigadas a assumir um risco imposto pela turma do Bolsonaro que queria colocá-las em risco para que elas fossem bucha de canhão numa tentativa de golpe de Estado. Todo mundo entendeu isso, acho que isso aqui é claro para todo mundo. Então eles entendem as coisas dessa maneira, eles trabalham com as coisas nesses termos e é natural que, enfim, essa relação seja chamada de relação abusiva. A relação que o Bolsonaro tem com essa turma é naturalmente abusiva, não é uma relação de respeito. Então eu olho essa história, né, e, enfim, essas pessoas que estão presas, elas tinham que olhar pro Bolsonaro e pro Xandão e falar, vocês acabaram com a minha vida. Foram os Bolsonaro e depois o Xandão. Naturalmente, sabendo que essas pessoas também precisam fazer uma revisão de todas as ações dela, porque elas estavam tentando, elas estavam tramando e trabalhando de maneira ridícula, sim,
mas elas estavam trabalhando pra um golpe de Estado, né? Porque eu odeio quando falam assim, essa manicure, reparou aqui, já pintou umas 30 boleiras, umas 1000 vovós e uma manicure. Então essa é uma cabeleireira, outra é uma manicure. Eles gostam de mostrar, assim, profissões meio brejeiras, meio simples. Olha essa simples dona de casa, não, essa manicure, uma manicure que essa coisa de golpe. Veja só, era um movimento de massa. Essas pessoas, por mais que ela seja uma manicure, ela estava participando de uma intentona golpista, e ela, não importando ser manicure, queria ali, né, fazer um esforço para que caos acontecesse e as forças armadas fossem mobilizadas. Esse era o sonho delas. Porque eu acho muito engraçado, isso é muito engraçado, que a galera quer fingir que não houve uma tentativa de golpe, né? Mas como essas pessoas? Isso não é um movimento golpista. O movimento golpista tinha que pegar em armas. Meu amigo, realmente tem que dizer que o movimento golpista brasileiro não era sobre eles montarem uma milícia armada. Nunca foi. Eles estão desde a época do Olavo de Carvalho, este é um dos grandes filhas da puta dessa história, acreditando que o artigo 142 da nossa Constituição prevê uma intervenção militar. Então o golpe deles consistia em ir na frente de quartéis, pedir com faixas e cantar alucinadamente por meses a fio um pedido de intervenção militar ilegal, julgando este ser constitucional. Então a natureza do golpe é outra. Eles eram uma massa de pessoas querendo mobilizar as forças armadas, acreditando por parte dos seus líderes que essa mobilização era necessária, e aí eles achavam que sim, eles iam causar um caos e as forças armadas iam atuar para salvar o Brasil. Este era o golpe que eles estavam dizendo, era um golpe diferente. E esse golpe fica claro quando essas pessoas iam por esse caminho, e na mesma linha, o presidente da República, até então o Bolsonaro, tentava não só apenas produzir material fundamentando um golpe contra o TSE, tá? Um golpe até agora, vamos dizer, uma fraude que eles tentaram comprovar até hoje, não provada, e não vai provar porque muito provavelmente, tô falando assim, 99,9%, não teve fraude nenhuma. Então, eles tentaram isso e prepararam uma minuta de um golpe e tentaram convencer ministros de Estado e chefes das Forças Armadas a tocar o golpe. Então, sim, meu amigo, tá tudo. Essa era a natureza desse golpe. E aquelas pessoas estavam cumprindo o seu papel nesse arranjo golpista. Então, todo mundo que tem de não, é uma cabeleireira que foi protestar. Aqui, não era uma cabeleireira, ela estava cumprindo um papel dentro desse arranjo. E era um papel que ela cumpria de maneira consciente. Eles sabiam que o papel que cabia nesse jogo era mobilizar as Forças Armadas, era ficar na frente dos quartéis, o dinheiro ia pra lá pra isso. Eles não estavam à toa na frente de um quartel, eles não estavam na frente de um estádio de futebol ou de uma escola de samba. Eles estavam na frente de um quartel. Eles estavam todos posicionados em frente a quartéis com pedidos muito específicos. Então, cacete é isso, né? É bizarro. É bizarro, entendeu? E eu acho que honestamente, o Alexandre de Moraes, né, nesse game, ele não percebe mais que perdeu a linha. Ele não percebe mais que cruzou várias linhas mesmo, né? Cruzou a risca de giz várias vezes, e que isso vai se virar contra ele em algum momento. E não é porque não é a roda da história ou a justiça. Não, eu errei aqui. É a roda da história, sim. A roda da história vai se voltar contra ele. Porque os próprios arranjos do STF que mantém ele lá nessa posição, uma hora vão tirar ele dessa posição. E ele vai ficar numa situação frágil. O que o Alexandre de Moraes está contratando é uma grande fragilidade. E talvez, sabendo que em algum momento vai virar uma fragilidade, ele adota a estratégia de atacar sempre. Assim como é da natureza do Bolsonaro chorar e perder, é da natureza do Alexandre de Moraes atacar e aumentar a intensidade do ataque. E a cada hora é uma pena mais dura, uma ação mais grave. Colocaram ali que além da pena de 14 anos, estão falando em 30 milhões de multa pra moça ali. 30 milhões ainda. Pô, 30 milhões? 30 milhões? Nós somos o país em que o filho do Marcinho VP viaja pelo Brasil fazendo excursão. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu sei que ela é uma criminosa. Eu não sei se é o caso específico dela. Ela estava na manifestação de 8 de janeiro? Ela participou das invasões dos prédios públicos? Se foi isso, assim, é muito difícil, né? Mas, dito isso, o julgamento, o processo, o direito de defesa e essa punição, tudo isso cruza muitas linhas. Muitas linhas. Muitas linhas. E o Alexandre de Moraes vai precisar entender, isto vai se voltar contra ele, sim. Isso vai se voltar contra ele, sim, tá? O que acharam deste corte? Gostaram? Por favor, inscrevam-se neste canal e sigam as redes do MBL. Até a próxima, pessoal!